Meu povo, aproximem-se. Hoje não contamos mentira, nem lenda, nem exagero para assustar criança. Hoje contamos verdade, daquelas que doem na boca antes mesmo de virar palavra. História de Nauana, mulher de quase 40 anos quando tudo começou a mudar. Mulher que já tinha visto tanta coisa que os olhos dela pareciam carregar séculos. Mulher que nunca ganhou nada da vida a não ser a ordem de sobreviver. E mesmo assim, ela sempre se levantou. Quem escuta seu nome hoje não imagina o que ela enfrentou na fazenda Santa Dália, ali no Vale do Paraupeba, Minas Gerais. Lugar onde nascia café e morria gente. Lugar onde a terra era tão vermelha que parecia já ter absorvido sangue demais. Nauana não era moça nova, não era flor, nem promessa, nem corpo que enchia os olhos dos senhores como as meninas que eles tomavam para si. Era mulher feita, costas largas de tanto carregar saco de café, mãos calejadas de raspar tacho quente, cabelos presos num pano simples, e olhar de quem já enterrou esperança, muitas vezes menos, mas nunca deixou que a esperança enterrasse ela. Tinha sido trazida da Bahia ainda jovem, vendida 3 vezes antes de chegar a Santa Dália. Seu primeiro filho, Jandir, tinha sido arrancado dos braços quando tinha 8 anos, vendido como peça rara por causa da saúde forte. Nunca mais ouviu falar dele. Nauana carregava essa ferida como quem carrega faca dentro do peito. Não mata, mas não deixa respirar. Santa Dália pertencia ao coronel Remígio Soares, homem seco, de fala mansa e crueldade aperfeiçoada. Não gritava como outros senhores. A crueldade dele era calculada, silenciosa, sempre feita longe dos olhos de visitas. Feitor oficial era Tibúrcio, mulato claro, brutal, braço direito do coronel. Mas quem mandava de verdade no castigo era o próprio Remígio. O bispo da região dizia que ele era homem temente a Deus. Mas só Deus sabia a quais demônios aquele homem rezava antes de dormir. E assim a vida se arrastava. Até o dia em que chegou à fazenda Urrequém, nomido vigário Estevão Maldonado, vindo de São João del Rei, enviado para moralizar a região. Homem magro, olhos claros demais, sorriso que nunca chegava ao rosto. Falava tão bonito sobre perdão e disciplina que até os brancos da vizinhança acreditavam, mas quem vivia debaixo da batina dele sabia a verdade. O vigário tinha mania de visitar a senzala à noite, dizendo que vinha levar conforto espiritual aos necessitados. Mas conforto jamais entrou por aquela porta. O que entrava era o peso do abuso, da confissão forçada, da humilhação mascarada com latim e água benta. Nauana observava tudo em silêncio, e era isso que deixava Tibúrcio incomodado. Ela não chorava quando apanhava, não baixava a cabeça quando o vigário vinha rondar, não se apressava em fingir devoção. Ela apenas olhava, e olhar de gente que pensa é perigo em terra de escravidão. Numa tarde de setembro de 1851, aconteceu o que acendeu o estopim. O vigário Estevão mandou chamar Rita, jovem de 15 anos, para limpar a sacristia. Todos sabiam o que isso significava. Nauana viu a menina sendo levada pelo braço e algo nela rompeu. 30 anos de silêncio, de castigo, de submissão se juntaram ali dentro e viraram faca. Ela caminhou até a porta da capela e ficou parada. Não podia entrar sem ser chamada, senão Tibúrcio mandaria acoitá-la até quebrar os ossos. Mas quando ouviu o primeiro soluço abafado de Rita, Nauana sentiu o corpo ir sozinho. Pisou no batente, fez sombra na porta e disse: "Senhor vigário, a menina é criança." A frase caiu como trovão na madeira. O vigário parou, virou-se devagar e sorriu aquele sorriso gelado. "E você, Nauana, acha que tem voz para dizer o que não lhe cabe?"
Ela não respondeu, só encarou. A força dela estava no silêncio. O vigário avançou, furioso por dentro, mas calmo por fora. Tibúrcio, traga essa atrevida para o terreiro. Hoje ela aprende o peso da língua que não deveria ter. E ali, diante da capela onde tantos escravos tinham rezado por socorro que nunca veio, Nauana foi arrastada para o centro da fazenda. Coronel Remígio assistiu tudo da varanda, com calma irritante. Deixe 30 menos, ordenou. Ela aguenta. E aguentou. Aguentou cada chicotada como quem aguenta a chuva que vem de cima, mas não alcança a alma. No 30º golpe, caiu de joelhos. E naquela hora, meu povo, a história poderia ter terminado. Muitas vidas acabam assim, esmagadas, sem testemunha, sem nome, sem registro. Mas Nauana levantou, devagar, trêmula, ensanguentada, mas de pé, e olhou direto para o vigário. Não disse nada, mas aquilo bastou, porque homens cruéis não têm medo de chicote, nem de faca. Eles têm medo de olhar que diz: eu ainda estou viva. E é aqui que vou fazer um pedido pequeno para você que está ouvindo. Se essa cena te arrepiou ou te deixou revoltado, comente "eu vi Nauana levantar". Isso me ajuda a saber se seguimos juntos até o final. Naquela noite, os escravos se juntaram em redor dela. Mal conseguiram limpar todas as feridas. Mãe escolhida pelo destino. Ela cuidava de todos. Agora eram eles que cuidavam dela. Foi nesse momento que Djalma, homem velho, que carregava cicatrizes de 2 navios negreiros, sussurrou: mulher, do jeito que você olhou para ele, isso vai dar morte. E Nauana respondeu: vai, mas não a minha. Era promessa, não era metáfora. Era destino. Depois do castigo, a fazenda Santa Dália acreditou que Nauana ficaria quieta, que 40 anos de dor acumulada iriam finalmente pesá-la ao chão, que a surra, o sangue, o corpo quebrado fariam dela mais uma sombra obediente na senzala. Mas quem conheceu Nauana sabia. Ela não se movia com o vento. Ela se movia com tempestade. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol secar o orvalho da cana, ela estava de pé. Não trabalhava menos. Ainda estava oficialmente de castigo, mas caminhava pelo terreiro com passos lentos, carregando balde de água como se fosse extensão do próprio corpo. O coronel Remígio observou pela janela. Tibúrcio se aproximou, sussurrando: patrão, essa aí é perigosa. Perigosa? O coronel sorriu. Só depois que descobre que tem escolha. Ainda não tem. Era isso que ele pensava. Era isso que matava tantos escravos antes dos 50. Mas o vigário Estevão pensava diferente. Ele sentia a autoridade dele balançar. Aquela mulher tinha quebrado algo nele, menos algo que ele jamais admitiria em voz alta: o controle. E homens como ele não suportam perder controle. Na tarde daquele mesmo dia, aconteceu o que mudaria tudo. O vigário chamou um grupo de mulheres para lavar toalhas litúrgicas na sacristia. Entre elas estava Rita, a menina que ele tentara levar para dentro da capela no dia anterior. Rita tremia, segurando os panos como se fossem escudos frágeis. Quando o grupo chegou, o vigário dispensou as outras, deixando apenas Rita. As mulheres hesitaram, mas sabiam o que aconteceria se contrariassem ordem de branco. Foram saindo devagar, uma a uma, até que a última parou na porta, travada pelo instinto, não queria deixá-la. Era Nauana. Ela colocou a mão na porta, sustentando o olhar do vigário. Não era desafio aberto, era aviso. Aquela mulher sabia se comunicar com silêncio melhor que qualquer discurso. O vigário cerrou os dentes. O orgulho dele ardia. Nauana menos, disse ele, tentando manter voz. Calma menos. Vá para seu posto. A menina fica. Rita apertou os panos contra o peito.
E foi aí que a terra virou, porque Nauana não saiu, não deu um passo atrás, nem piscou. Olhou para o vigário como quem mede tamanho da maldade e decide que não vai permitir. O vigário avançou um passo, depois outro, até ficar frente a frente com ela. Você pensa que é o quê? Escrava? Penso não, respondeu ela sem alterar o tom. Eu sou. Era a primeira vez que ele tinha alguém diante de si que não tremia com sua batina. O primeiro segundo foi silêncio. O segundo foi medo. No terceiro, o vigário levantou a mão para bater nela. Mas então aconteceu uma coisa que ninguém na fazenda esqueceria. Rita gritou. Gritou com força que não parecia caber no corpo dela. Grito que parou até os pássaros no ar. Grito que fez Tibúrcio largar o balde que carregava. Grito que chamou todos os escravos do entorno. E quando todos se viraram, viram Nauana segurando o braço do vigário no alto, não puxando, não torcendo, apenas segurando como quem diz: aqui, não. O vigário, tomado por vergonha, empurrou-a para longe, tropeçando na própria batina. Remígio vai saber disso! Ele berrou. Você vai pagar caro. Nauana se levantou, limpou poeira da roupa e respondeu apenas: já paguei caro demais. Não devo mais nada para homem nenhum. Naquela noite, a senzala respirava diferente. Não era esperança. Esperança era perigosa. Era outra coisa, menos algo parecido com coragem, mas ainda sem nome. As mulheres se reuniram em torno de Nauana. Rita chorava de soluçar, segurando o braço dela. Ele não vai parar, disse Rita. Ele nunca para. Nauana olhou para todas elas, olhos machucados, cansados, mas vivos. Então a gente para ele, o murmúrio cresceu entre as escravas. Ninguém ali ousara falar isso antes. Era pecado grande, crime mortal, mas nenhuma delas se afastou. Como? Perguntou a velha Gessilda, que já tinha visto 3 coronéis morrerem e sabia que nenhum senhor cai sozinho. Nauana respondeu, do mesmo jeito que eles param a gente, juntos. E naquele círculo abafado, iluminado só por lamparina fraca, nasceu semente de insurreição. Não de fuga menos, porque fuga nunca é para todos, mas de justiça, real, crua, perigosa. Gessilda respirou fundo. Mulher, o que você está querendo fazer? Nauana apertou os olhos. Lembrou do filho perdido. Lembrou da chibata. Lembrou do olhar do vigário sobre Rita. Lembrou da própria boca, calejada de rezar por liberdade que nunca vinha, e disse: eu quero que o medo mude de dono. O vigário Estevão passou a noite inteira andando de um lado para o outro na varanda da casa grande. A humilhação lhe queimava a carne mais do que qualquer brasa. Aquilo, uma escrava segurando seu braço diante de outros, era imperdoável. Não por violência física, mas porque revelava fraqueza. Um homem como ele não aceitava parecer fraco, ainda mais diante de negros. O coronel Remígio ouviu a história na manhã seguinte, enquanto comia bolo de fubá mergulhado no café. Ela fez isso mesmo, vigário? Perguntou sem olhar para ele. Fez, e ousou me desafiar, respondeu Estevão com veneno na voz. Remígio mastigou devagar, pensando. A autoridade do vigário era útil para manter a senzala obediente. Se Nauana quebrasse isso, quebraria muito mais depois. Vamos resolver isso de forma definitiva menos, disse o coronel. Mas o vigário não queria apenas punição. Ele queria algo maior, mais simbólico, mais cruel. Sugiro que aguardemos a visita de Dom Honório, o bispo. Ele vem consagrar a nova capela. E daí, que ninguém castiga melhor do que a igreja quando quer mostrar ordem. Um castigo dado por um bispo vale por 1000 chibatadas. Remígio sorriu. O vigário, no entanto, escondia seu verdadeiro motivo. Ele queria ver a fé esmagar aquela mulher. Queria destruir, não seu corpo menos, mas
sua dignidade. A notícia da visita do bispo se espalhou pela fazenda, como poeira em vento seco. As mucamas cochichavam, os homens se inquietavam, as mulheres da senzala, porém, sabiam exatamente o que aquilo significava: uma punição pública. E Nauana seria alvo. Naquela noite, quando todos dormiam, ela estava sentada do lado de fora da senzala, olhando o céu sem lua. Rita se aproximou devagar, pisando suave na terra batida. Ele vai te matar, sussurrou. Ele vai tentar menos, corrigiu Nauana. Silêncio. Rita se sentou ao lado dela, abraçando os joelhos. Eu não queria que tivesse sido por minha causa. Não é por tua causa, menina, mas começou com aquele dia na sacristia. Começou quando eu nasci, escrava menos, respondeu Nauana. Começou muito antes de eu existir. Rita respirou fundo. O que você vai fazer? Nauana virou o rosto para ela, os olhos sempre firmes. Agora pareciam duas pedras moldadas por dor e decisão. Eu vou terminar o que comecei. O dia da visita chegou como chegam os dias destinados, carregado de presságios. A fazenda inteira fora lavada, uniformes postos nos feitores, capela enfeitada com flores roubadas das bordas do mato. Dom Honório chegou em carruagem branca, pomposa, acompanhado de 2 padres jovens. Era homem gordo, mãos pequenas demais para os anéis enormes que usava, e olhos que examinavam tudo com uma mistura assustadora de ternura, falsa e cálculo frio. Linda propriedade, coronel, disse ele ao descer. O senhor tem abundância nas mãos. Com trabalho duro, excelência menos, respondeu Remígio. Trabalho de gente obediente. A palavra caiu como faca no chão da senzala, onde dezenas de escravos foram obrigados a se alinhar para receber a bênção. Nauana estava na primeira fileira. O vigário Estevão arregalou os olhos ao vê-la ali tão firme, tão viva, parecia desafio pessoal. Quando o bispo passou em frente a Nauana ou rua, por longo tempo, um escravo olhando para um bispo, assim seria castigado na hora. Mas ela não desviou, e foi isso que o bispo percebeu. Algo na postura daquela mulher o irritou menos mais do que deveria. Depois da missa, Dom Honório se reuniu com Remígio e o vigário. Foi quando Estevão contou sua versão dos fatos. A escrava Nauana me agrediu. Disse palavras de afronta à igreja. Resistiu à autoridade sagrada. Resistiu como? Perguntou o bispo. Firmou a mão contra a minha. Olhou-me nos olhos, como igual. Igual. Dom Honório franziu o rosto. Nada mais perigoso do que um escravo que esquece seu lugar. Remígio completou. Preciso que ela sirva de exemplo. O senhor entende. O bispo respirou fundo. E entende que a punição deve ser espiritual, menos, acrescentou o vigário, forçando o resultado que queria. O bispo sorriu devagar. O vigário sorriu de volta. E assim, Nauana foi sentenciada sem nem estar presente. Quando os soldados vieram buscá-la, o terreiro inteiro estremeceu. Escravos pararam de moer cana. As mulheres deixaram cestos cair. Os mais velhos seguraram a respiração. Rita correu atrás dos homens. Não! Não! Ela não fez nada, mas foi empurrada de volta. Levaram Nauana para a capela. Amarraram-na ao tronco pequeno dentro da sacristia. Não ao tronco do castigo comum, mas ao tronco da confissão forçada, onde escravos eram obrigados a admitir pecados que nunca cometeram. O bispo entrou vestindo estola vermelha. Minha filha menos disse, ele aproximando-se. Arrependa-se, antes que seja tarde. Nauana ergueu o rosto. Arrepender de quê? De desafiar o ungido de Deus? Não desafiei Deus, respondeu ela. Calma, só não me ajoelho para homem que se esconde atrás dele. A frase cortou o ar
como navalha. O vigário Estevão avançou. Ela é soberba, excelência. Precisa aprender obediência. O bispo respirou fundo, fechou os olhos e ordenou: tragam o açoite e tragam o sal. O vigário sorriu. Sorriso de quem esperou exatamente isso. A porta da capela se abriu. Todos os escravos do terreiro foram trazidos para assistir. Obrigados a ver, obrigados a aprender a lição. O bispo ergueu a mão. Nauana menos anunciou, por afronta à igreja e desrespeito à ordem estabelecida, receberá 10 chibatadas consagradas. Mas o vigário interrompeu. 10 não bastam para quem ofendeu um sacerdote. O bispo pensou, olhou para Nauana de alto a baixo e dobrou a sentença. 20. O feitor levantou o chicote. Rita tentou correr até a sacristia. 2 homens a seguraram. O chicote caiu. Primeira vez, segunda, terceira. Nauana fechou os olhos e respirou fundo. Não gritou, mas quando o chicote caiu pela 5ª vez, algo começou a se mover na multidão. Era pequeno, era quase imperceptível. Velhos que tinham sobrevivido a 3 senhores. Mulheres que já tinham enterrado filhos vendidos. Homens que nunca olharam para nada além da terra. Os ombros deles se ergueram. Os punhos fecharam. Os olhos fixaram o bispo. O vigário percebeu, tarde, porque Nauana abriria os olhos justo no momento da 8ª chicotada, menos, e sorriria. Sorriso pequeno, sorriso simples, sorriso que não devia existir ali. E esse sorriso fez algo que nem chicote nem reza tinham conseguido. Acordou o terreiro inteiro. O bispo ergueu a mão para continuar, mas antes do chicote descer pela 9ª vez, um grito cortou o ar. Chega! Não era grito de um, era grito de muitos. E pela primeira vez na história daquela fazenda, o silêncio não veio do medo dos escravos, mas do medo dos brancos. O grito menos. Aquele chega. Pareceu rasgar a própria estrutura da capela. O feitor congelou com o chicote suspenso no ar. O bispo virou-se lentamente, procurando quem ousara falar. O vigário Estevão empalideceu, percebendo que tinha perdido o controle dos corpos e das almas. Por um segundo que pareceu durar eternidade, ninguém se mexeu. Os escravos, amontoados na nave da capela, pareciam transformados em pedra, mas eram pedras prestes a rolar ladeira abaixo. E foi a velha Teresa, menos cega de um olho, corpo torto de tantos anos de trabalho, quem deu o primeiro passo à frente. Ela não tinha forças para levantar um balde de água, mas tinha força para levantar a voz. "Basta, meu Deus, basta!" disse ela, voz trêmula, mas firme. Nem o Senhor quer esse tipo de crueldade. Atrás dela, 2 homens, Paulo e Durvalino, menos avançaram meio passo. Depois 3 mulheres, depois 4. A multidão se movia como onda lenta, mas inevitável. O bispo recuou. "Fiquem onde estão", gritou ele. Mas sua voz não tinha mais autoridade, só medo. "Voltem ao lugar de vocês", ordenou o vigário. Mas o comando soou ridículo. Nauana abriu os olhos e viu. Viu, pela primeira vez na vida, algo que nunca achou que veria. Escravos em pé, não ajoelhados. Em pé não era rebelião ainda. Era algo menor e muito maior ao mesmo tempo. Era recusa. O coronel Remígio, alertado por um capataz, entrou na capela às pressas. "O que está acontecendo aqui?" vociferou. A visão que encontrou fez sua respiração falhar. O bispo encurralado, mãos levantadas, o feitor paralisado, o vigário suando frio e dezenas de escravos avançando 2 passos. E parando, era avanço simbólico, não violento. Mas simbólico era tudo
o que um senhor temia. Baixem esses olhos, gritou Remígio. Ninguém baixou. O coronel correu até Nauana, ainda amarrada, corpo marcado pelo sal que começava a arder nas feridas abertas. Segurou-a pelo queixo com força brutal. Foi você que instigou isso, não foi? Rosnou. Ela sorriu, um sorriso pequeno, sem dentes, mas firme. Eu só fiquei de pé. Eles decidiram levantar também. O coronel a empurrou, furioso, e virou-se para o feitor. Termine logo esse castigo. 20 chicotadas. Agora, o feitor hesitou. O bispo abriu a boca para protestar. O vigário começou a rezar em voz alta, tentando restabelecer ordem, dominas vobiscum. Mas a reza parecia engasgar na garganta. E então, Rita fez algo que ninguém esperava. Ela engoliu seco e deu mais um passo à frente. E, como resposta, mais gente avançou junto. Um movimento mínimo, mas movimento demais para uma sociedade que vivia sustentada pelo imobilismo dos corpos negros. O coronel empalideceu. Ele sabia, se desse mais um passo, mais vale o medo de perder do que a coragem de resistir. E se ele recuasse diante dos escravos uma única vez, nunca mais teria autoridade sobre eles. Nunca mais. Foi quando tudo se rompeu. Lá fora, um trovão distante ecoou sobre a fazenda. Nuvens pesadas começavam a juntar-se no céu. O calor súbito do fim de tarde prometia tempestade. O bispo, tentando retomar domínio, ergueu o báculo em nome da Santa Madre Igreja. Ordeno que retornem para seus lugares. Mas quando bateu o báculo no chão da capela, o som não ecoou, menos morreu. Nenhum escravo recuou. Nenhum escravo chorou. Nenhum escravo pediu perdão. O bispo sentiu pela primeira vez na vida o peso de ser só um homem. Sem padres, sem maneis, sem púlpito. Só carne diante de carne. E carne que já não aceitava ser açoitada. O coronel tomou a frente. Eu vou contar até 3. Rugiu. Quem não voltar para o fundo da capela será açoitado junto com ela. Uma ameaça que sempre funcionou. Sempre. Até aquele dia. Remígio ergueu a mão. 1. Ninguém se moveu. 2. Paulo, o escravo mais forte da fazenda, cruzou os braços. E o coronel sentiu o estômago despencar. 3. Silêncio. Nenhum corpo cedeu. Nenhum pé recuou. E o coronel Remígio fez a única coisa que um senhor de escravos não podia fazer na frente de seus escravos. Hesitou. Esse segundo de hesitação valeu como libertação. Nauana sentiu. O vigário sentiu. O bispo sentiu. Os escravos sentiu. A senzala inteira ficou em pé, não com armas, não com gritos, com postura. E naquele instante, por mais breve que fosse, o poder deixou de estar do lado dos brancos. O feitor finalmente quebrou o silêncio. Coronel, talvez seja melhor soltar a mulher e evitar pior. Remígio virou-se para ele como se tivesse ouvido blasfêmia. Soltar, coronel. Olha ao redor. O coronel olhou. Sem escravos, olhando de volta. De pé. Respiração pesada. Punhos cerrados. Olhos chamejando. Não era rebelião, ainda, mas estava perto o suficiente para ele sentir gosto de sangue na boca. Remígio tomou decisão estratégica, não moral. Soltem a mulher, disse entre dentes. O vigário protestou. Não, isso destrói a autoridade da igreja. Vai destruir a fazenda, se eu não fizer, respondeu Remígio. E assim, pela primeira vez na história daquele engenho, a autoridade do tronco caiu por medo, não por benevolência. Nauana foi solta, caiu de joelhos, não por submissão, mas por exaustão. Rita correu para ajudá-la. Paulo se colocou entre ela e os feitores. O bispo, vendo a oportunidade de escapar com dignidade mínima, recolheu o báculo e falou:
a igreja retornará outro dia. Hoje, há desordem espiritual no ar. Ninguém acreditou nessa desculpa, mas ninguém contestou. Ele saiu quase correndo. O vigário foi atrás dele. O coronel ficou suando frio. Os escravos permaneceram em silêncio absoluto. Nauana ergueu o rosto para o coronel. O senhor pode amarrar meu corpo quantas vezes quiser, disse ela, mas não pode amarrar o olhar de quem cansou de abaixar a cabeça. E então, algo aconteceu. Algo simples, algo pequeno, mas algo proibido. Paulo e mais 2 homens deram um passo à frente, não para atacar, mas para mostrar que se Remígio tocasse nela, não estaria sozinho diante dela. Estaria diante de todos. O coronel recuou um passo, e esse passo ecoou mais alto do que qualquer chicotada já dada naquele lugar. Naquela noite, na senzala, enquanto Nauana tremia de febre e sal, as mulheres cuidavam de suas feridas em silêncio. Rita, com voz baixa, perguntou: "O que você fez hoje? Foi milagre?" Nauana respirou fundo. "Não, então o que foi? Foi só o começo." E no fundo da senzala, onde ninguém via, 3 homens conversavam entre si, sobre troncos, sobre açoites, sobre limites. Ninguém planejava nada, ainda, mas pela primeira vez, todos sabiam que aquilo não ia acabar ali. A tarde que se seguiu ao episódio na capela foi o tipo de tarde em que até o vento parecia desconfiar. Nenhum feitor deu ordens além do absolutamente necessário. Nenhum escravo falou mais alto que um sussurro. Até os cachorros da fazenda latiam pouco, farejando o clima de chumbo antes da chuva. O coronel Remígio tranco-sei na casa grande com o vigário, e pela janela lateral, Rita viu o bispo partindo às pressas, carregado pelos auxiliares, com a batina manchada de sangue seco e vergonha fresca. Nunca antes um representante da igreja tinha saído de uma fazenda daquele jeito, sem bênção, sem despedida, sem olhar para trás. E aquilo, mais que qualquer açoite naquele dia, reacendeu esperança perigosa no peito dos cativos. Nauana ficou a tarde toda deitada na esteira da senzala, tremendo, não só pela febre, mas pela adrenalina que ainda corria no corpo. As feridas abertas pelo sal ardiam como fogo vivo. Rita molhava panos na água fria do pote e os pressionava devagar sobre as marcas. "Doeu?" perguntou ela. Nauana riu pelo canto da boca, menos um riso curto, seco. A dor hoje foi o de menos. Foi quando Tomé, o escravo mais velho da senzala, aproximou-se arrastando os pés. Ele tinha vivido 3 senhores diferentes, visto uma dúzia de rebeliões abortadas e centenas de castigos. Era homem calado, muito calado. Não desperdiçava a palavra, mas naquela tarde ele falou. "Nunca vi aquilo antes", disse, encarando Nauana com respeito silencioso. "Nunca vi o medo trocar de lado, nem por um segundo sequer." Ela abriu os olhos. "Não fui eu." Tomé meneou a cabeça. "Foi sim. O começo sempre é alguém, mas esperança na senzala sempre durava pouco, e naquela noite mesmo o contra-ataque veio. O coronel não podia se dar ao luxo de parecer fraco diante dos escravos. Qualquer fissura no poder branco era ameaça mortal ao sistema. Por isso, quando o sol sumiu e a fazenda mergulhou na escuridão, o engenho Vitória respirou fundo antes de cuspir a violência de volta. À meia-noite, o feitor Elesbão abriu a porta da senzala com um chute tão forte que a madeira pareceu se partir. "Todo mundo para fora", rugiu ele. As mulheres acordaram sobressaltadas. As crianças começaram a chorar. Os homens se levantaram rápido demais, sabendo que demora só piorava tudo. Rita ajudou Nauana a ficar de pé menos, mas ela mal conseguia andar. "Fica atrás de mim", menos murmurou Rita. Mas Elesbão
viu o movimento. Essa aí, primeiro, menos apontou com o lampião estendido. A atrevida, a que achou que podia mandar na missa. 2 feitores entraram, seguraram Nauana pelos braços e arrastaram para fora, ignorando seus gemidos. Os outros escravos formaram um círculo obrigatório no terreiro. Era ritual conhecido. Castigo exemplar, inquestionável, inevitável. Só que, dessa vez, diferente. O coronel Remígio estava no centro do terreiro, segurando o chicote do feitor. Não vestia a roupa leve de dormir. Estava com traje completo. Calça, botas, colete. Era uniforme de batalha, ainda que sua guerra fosse contra corpos desarmados. Ele olhou para a massa silenciosa de cativos. Hoje, disse ele, voz firme menos ninguém vai confundir bondade com fraqueza. As palavras eram para os escravos, mas o significado era para ele mesmo. Ele não podia dormir, sabendo que a autoridade dele tinha fraquejado. Precisava apagar a centelha antes que virasse fogo. Elesbão empurrou Nauana para o centro do terreiro. Ela caiu de joelhos. Rita avançou um passo menos, mas Tomé a segurou pelo braço. Não, sussurrou. Ainda não. O coronel ergueu o chicote. 20 chibatadas menos anunciou, e amanhã cedo, trabalho dobrado no cafezal. Até as crianças. Um murmúrio indignado correu pela roda. Não de rebelião, menos ainda. Menos mais de revolta, impossível de engolir. Nauana ergueu lentamente o rosto. E, mesmo com febre alta e dor latejando, ela olhou direto para o coronel. Ele percebeu, e por um instante que jamais admitiria, sentiu o mesmo medo da capela. Um medo que não vinha de armas, mas de olhar. Um olhar que dizia que ele podia matar a carne, mas não matar a ideia. E esse tipo de medo é o mais perigoso para um senhor. Elesbão levantou o braço para começar o castigo. Calma menos, disse o coronel. Ele guardou o chicote e pegou outra coisa trazida por um capataz. Um saco de pano grosso. Hoje não vou abrir só a pele dela, menos disse Remígio, encarando os escravos. Vou abrir à vontade de todos vocês. Do saco, ele tirou uma máscara de ferro, objeto usado em algumas fazendas do Sudeste. Prática cruel, comum, real. Os escravos chamavam de cara de fera, uma estrutura de ferro que cobria rosto e boca, impedindo fala, canto, grito, até respirar direito. Tragam menos, ordenou ele. As mulheres gritaram. Tomé trincou os dentes. Rita tentou avançar outra vez menos, mas hesitou. Ela sabia que morte imediata não ajudaria ninguém. 2 homens prenderam Nauana com ferro frio que lhe rasgou a pele do queixo. Ela não gritou. Remígio seguro liu o rosto à força. Agora menos disse. Quando olhar para mim, lembre que é bicho, não gente. A máscara tirava o rosto dela. Tirava a identidade. E foi ali que, paradoxalmente, o que Remígio mais temia se solidificou. Que os escravos percebessem que eram eles, não ele, quem controlavam a narrativa do medo, porque, diante daquela crueldade exposta, nenhum deles abaixou os olhos, nem as crianças, nem as mulheres, nem os homens. E foi nesse silêncio que o coronel percebeu que, embora tivesse ferro para calar a boca de uma mulher, não tinha ferro suficiente para calar um povo inteiro. Elesbão puxou Nauana pelos cabelos para o canto da senzala. Jogou-a no chão, fica aí, bicho, e trancou a porta. Os passos dos feitores sumiram no pátio escuro. Foi então que algo mudou. Pela primeira vez, os escravos não foram dormir. Ninguém deitou. Ninguém fechou os olhos. Sentaram em círculo ao redor de Nauana. Rita tirou a máscara com mãos trêmulas, arriscando-se a ser presa só por tocá-la. Tomé tocou o ombro
de Nauana. Aquilo que você fez hoje de manhã, disse ele. Plantou raiz. Nauana respirava com dificuldade, mas ouviu. Amanhã menos, continuou Tomé. Se quiser que a gente fique de pé, a gente fica. Não, respondeu ela com a pouca força que restava. Ainda não. Se ficarem de pé agora, eles matam metade de vocês. Rita segurou sua mão. Então, quando? E foi a primeira vez que Nauana respondeu sem hesitação, quando eles acharem que a gente esqueceu. E no escuro da senzala, menos pela primeira vez em anos, não houve apenas dor. Houve estratégia. Houve espera. Houve semente, a semente da revolta. Discreta, silenciosa, inevitável. A madrugada que se seguiu ao castigo de Nauana parecia não ter fim. O céu permanecia escuro, pesado, como se o próprio firmamento tivesse vergonha de iluminar o que acontecera no terreiro. A fumaça do querosene requeimar apagado ainda pairava no ar, misturada ao cheiro acre de sangue seco, suor e madeira molhada pela garoa fina que começava a cair. Nauana estava deitada no fundo da senzala, sobre o catre improvisado que Benedita e Doralice tinham arrumado às pressas. O pano velho que lhe cobria as costas grudava nas feridas abertas, formando crostas duras que ardiam cada vez que ela respirava. A febre começava a subir, revelada pelo tremor leve que percorria seus braços. Mas não dizia uma palavra. Os olhos de Nauana permaneciam abertos, fixos no teto de palha, como se conversassem com algo que ninguém mais conseguia ver. Era ali menos naquele silêncio cheio de sentido que se iniciava a mudança. Do outro lado da senzala, escondido num canto onde a luz da lamparina não alcançava direito, Jandir, escravizado antigo, braçudo, calejado, homem que carregava 20 anos de ferro, cana e luto, menos caminhava de um lado para o outro como fera enjaulada. Não era dele o costume de falar muito, mas aquela noite arrancava palavras até de pedra. Isso que fizeram com ela. Isso não é castigo, é aviso, completou Mariana, mulher de olhos fundos, que perdera 2 filhos vendidos para fazendas diferentes. Jandir parou, virou-se devagar. Aviso para quem? Para nós, respondeu Mariana. Para o povo inteiro daqui. Pois então ouviram errado, rebateu ele, a voz baixa, mas carregada de uma fúria sem lugar para guardar. Porque, eu juro, por tudo que tenho, hoje eles apertaram a corda demais. E quando aperta demais, a corda rompe. As palavras dele fizeram a senzala inteira se calar. Foi como se o mundo prendesse o ar. Benedita, a velha que cuidava das feridas de Nauana, levantou os olhos devagar, os dedos ainda sujos da mistura de mel, banha e ervas esmagadas. Menos voz, Jandir. Pare agora, murmurou. Tu sabe que parede aqui tem ouvido. Parede tem ouvido, mas tem limite para ouvir, retrucou ele. A porta da senzala, do lado de fora, rangeu. Todos se encolheram ao mesmo tempo. Era o feitor Eurico, o mesmo que segurara Nauana enquanto o coronel derrubava a carne dela com um chicote. O mesmo que sorrira ao vê-la desmaiar de dor. Ele passou devagar, arrastando o pé esquerdo no chão, sempre naquele ritmo que fazia o coração dos escravos gelar antes mesmo de vê-lo. Mas não entrou. Seguiu para o galpão de ferramentas. Quando o barulho de suas botas se afastou o bastante, Jandir voltou a se mover, mas agora com passos menores. Eu vi o olho do coronel hoje, disse Mariana, aproximando-se da fogueira apagada no centro da senzala. Não era olho de quem castigou, era olho de quem está com medo. Medo? Riu Jandir, sem humor. Quem tinha medo era a gente, até hoje. Benedita levantou o olhar. E tu acha? O quê? Que medo
se vira coragem só porque dor virou raiva, dor faz o corpo tremer. Coragem tem que vir de outro lugar. Jandir encarou a velha. E veio de onde? Das costas de Nauana. Um silêncio denso ocupou o ar. Todos olharam para ela, imóvel no catre, as costas marcadas em sulcos profundos, que ainda brilhavam avermelhadas na lamparina. Mariana se aproximou. Se ela morre, interrompeu Jandir. Menos a fazenda morre junto. A frase atravessou a senzala como navalha. Não era ameaça dita em voz alta. Menos era verdade que ninguém mais conseguia negar. Benedita, que sempre fora prudente, sempre contra levantes apressados, desta vez não o contradisse. Olhou para Nauana, depois para o círculo de rostos cansados e pensou. A velha conhecia um limite que poucos reconheciam. Quando o sofrimento deixa de dobrar o espírito e passa a refiná-lo, e Nauana, naquela noite, tinha atravessado esse limite. O luar começou a aparecer quando a chuva cessou. A lamparina quase se apagava quando Nauana finalmente moveu os lábios. Benedita se inclinou depressa. Fala, filha. A voz saiu fraca, arranhada. Ele vai voltar. O feitor? Perguntou Jandir. Ela respirou com dificuldade. O coronel. Ele não terminou. Mariana regalou os olhos. Terminar o quê, minha filha? Nauana demorou. Depois murmurou. De me matar? Cruz e credo. Benedita tapou a boca. Não, fala isso. Ele não aguenta. Que eu olhei para ele, sem baixar a cabeça. Homem que manda muito. Não aceita quando escrava olha igual. Ela fechou os olhos um instante, respirando com dificuldade. Depois completou. Mas eu também não terminei. Aquelas palavras, ditas quase como último suspiro, incendiaram algo na senzala inteira. Jandir sentiu um arrepio percorclou do calcanar. Nuca. Tu está dizendo o quê, Nauana? Ela abriu os olhos de novo, e pela primeira vez, desde o castigo, havia neles mais fogo que febre. Que se ele voltar, eu não quero só sobreviver. O que tu quer? Perguntou Mariana. Nauana respirou fundo, apesar da dor que rasgava as costas. Eu quero que ele pague. Foi o suficiente. Um burburinho começou entre os escravizados. Não gritos, não planos apressados menos, mas o tipo de murmúrio que nasce quando algo deixa de ser medo e passa a ser possibilidade. Benedita encostou a palma da mão na testa quente da menina. Se for fazer isso, ela pausou. Não pode fazer sozinha. Jandir então deu passo à frente. Eu estou dentro. Mariana também. Eu também. E aos poucos, um por um, mãos se ergueram, discretas, mas firmes, na penumbra da senzala. Naquele instante, mesmo machucada, febril e quase sem conseguir se mover, Nauana percebeu. A revolta não tinha começado no tronco. Nem quando ela resistiu, nem quando olhou o coronel nos olhos. Começara ali, naquele gesto, naquela oferta silenciosa de mãos levantadas na escuridão. Ela tentou sorrir, mas a dor não deixou. Mesmo assim murmurou. Amanhã, quando ele vier, vocês ficam atentos. E Benedita, que vira nascer e morrer muita gente, e entendeu o que aquilo significava. Não era só vingança, era justiça menos a primeira fagulha. E justiça, quando nasce, não importa quem tenta apagar, ela sempre encontra fogo. O sol ainda nem tinha nascido quando o feitor Cláudio bateu a coronha do mosquete na porta da senzala. Era uma batida diferente. Não era a batida comum do trabalho. Era curta, seca, impaciente. Dentro, todos se levantaram rápido, assustados. Nauana abriu os olhos com o coração acelerado. Seu corpo ainda doía do castigo da véspera, menos dor, que nunca saía por completo. Mas algo naquela manhã
tinha cheiro de mudança. Quando as portas se abriram, os escravizados foram empurrados para fora em filas desordenadas. No terreiro, o coronel Rubem Vasquez, dono da fazenda Santa Gertrudes, estava à frente de um grupo de cavaleiros armados. O rosto avermelhado denunciava que não dormira. Ao lado dele, o padre Juvenal segurava um livro de rezas, mas parecia inquieto demais para rezar. Rubem apontou o chicote para todos. Essa noite sumiu comida do paiol. E algum de vocês sabe quem foi? Silêncio pesado. Ninguém respondeu, mas Nauana sabia quem tinha pegado a comida. Dário, rapaz jovem que quase perdera as pernas de fraqueza depois da última semana de trabalho sem alimentação adequada. Ela tinha ajudado a distrair um vigia para que ele conseguisse pegar um punhado de farinha. Rubem olhou para cada rosto, procurando a menor hesitação. Quando chegou em Nauana, parou. Ele sempre parava nela. Você, disse, aproximando-se, tem coragem nos olhos. Gente assim sempre esconde coisa. Nauana permaneceu firme, cabeça erguida. No fundo da multidão, alguns escravizados fizeram leve sinal com os olhos, como se pedissem para ela não dizer nada. Rubem estalou os dedos e 2 capitães do mato avançaram, agarrando-a pelos braços. Ela tentou manter dignidade, mas o aperto era forte demais. Amarra no poste, ordenou o coronel. Vamos ver se o couro dela fala. Enquanto a arrastavam, uma revolta silenciosa cresceu no peito de muitos. Ninguém ousou se mover, mas os olhos de dezenas acompanharam Nauana sendo presa ao tronco. Cláudio, o feitor, ergueu o chicote. Mas antes do primeiro golpe, algo inesperado aconteceu. Um dos escravizados, Elias, homem calado, que sempre obedecia menos, deu um passo à frente. A respiração de todo mundo travou. Coronel, disse ele, com voz firme demais para ser ignorada. Não foi ela. Rubem virou-se devagar. Quem foi, então? Elias abriu a boca, mas na hora de dizer, hesitou. Sabia o preço da delação. Sabia que estava assinando sua própria sentença, seja contando a verdade ou inventando uma. A gota de suor que escorreu de sua testa denunciava sua luta interna. Fui eu, disse ele enfim. Um murmúrio atravessou a fila. Nauana arregalou os olhos, chocada. Elias não tinha roubado nada. Estava se entregando para protegê-la menos e para proteger o menino Dário, que já cambaleava de fraqueza. Rubem sorriu satisfeito, como fera que sente cheiro de sangue. Então, você vem comigo. Cláudio largou Nauana e empurrou Elias para o centro do terreiro. Amarraram-no com brutalidade. Ele não resistiu. Olhou para Nauana uma única vez. E aquele olhar dizia mais que palavras. Acabe o que você começou. O chicote desceu. 1, 2, 5, 10. Cada golpe abria sulcos profundos. Nas costas de Elias, o sangue escorria. A respiração dele falhava, mas nunca pediu clemência. Nauana sentiu a garganta fechar, no meio da dor, da poeira, do cheiro de sangue. A decisão se formou dentro dela como uma pedra quente. Ela se ajoelhou lentamente, como se tivesse sido vencida, mas na verdade estava escondendo o rosto para que não vissem sua expressão. Seus punhos se cerraram. Naquele instante, ela entendeu que não havia mais retorno. O fogo que nascera dentro dela no dia em que perdera a mãe, que cresceu quando viram seu pai ser arrastado para longe, que se alimentou de cada humilhação, cada açoite. Aquele fogo finalmente encontrou direção. Elias caiu desacordado no chão. Rubem deu meia volta, satisfeito com o espetáculo. Agora todos voltem ao trabalho. E apontando para Nauana, e você, seus olhos ainda me incomodam. Um dia eu quebro esse orgulho.
Nauana levantou devagar. O feitor tentou empurrá-la, mas ela não cambaleou. Dentro dela, um plano começava a nascer. Não seria hoje, não seria amanhã, mas seria logo, e quando chegasse o dia, aquela fazenda inteira ia aprender que uma mulher escravizada, quando já não tem nada a perder, é mais perigosa que fogo em palha seca. E se você também sentiu que esse momento mudou tudo, deixe um comentário dizendo "eu senti", porque isso me mostra que você está acompanhando cada batida dessa história. A tarde caiu pesada sobre a fazenda Santa Gertrudes. Depois do castigo de Elias, ninguém trabalhou igual. Os braços se moviam, mas a alma estava em outro lugar. A sensação que pairava era como a de antes de uma tempestade, menos ar parado demais, silêncio tenso demais, até os pássaros dando maior volta cedo demais. Nauana trabalhava no terreiro descascando café, mas seus olhos observavam tudo: os turnos da vigilância, os caminhos da mata, quem demonstrava medo, quem demonstrava coragem e, principalmente, quem estava pronto para que algo mudasse. Quando a noite chegou, o feitor Cláudio trancou a senzala com mais ferocidade do que o costume. Talvez tivesse sentido que havia algo errado. Talvez fosse só o peso do castigo brutal que aplicou horas antes. Mas o que ele não sabia era que metade do que precisava acontecer já tinha acontecido no coração daqueles escravizados. Quando finalmente a porta bateu e o cadeado se fechou, Nauana se sentou no chão de terra batida. A escuridão era quase total, mas os corpos próximos, as respirações, as mãos inquietas denunciavam que ninguém ali queria dormir. Mãe Quitéria, menos mulher velha, forte, que vira 3 gerações de cativos, inclinou-se para a frente, com voz baixa como vento antigo. Hoje o sangue dele caiu no lugar errado. E quando o sangue cai no lugar errado, Deus enxerga. Nauana respirou fundo. Não foi só o sangue dele, respondeu. Foi aviso. A gente já perdeu tudo. Agora é eles que têm que perder. Os olhos se encontraram no escuro. Ninguém discordou. Dário, o rapaz franzino que havia roubado a farinha que iniciou tudo, engoliu seco. Eles vão matar a gente se a gente tentar fugir. E vão matar se a gente não tentar, respondeu Nauana, sem elevar a voz. Só que de um jeito lento, mas doloroso. Hoje Elias mostrou o que significa morrer de pé. Agora resta a nós decidir se queremos morrer de pé ou ao pé deles. Silêncio. Depois, 3 mãos se levantaram, depois 5, depois 10. Todos sabiam o risco, todos sabiam o preço, mas a dignidade, quando acorda, não volta a dormir. O que você quer fazer? Sussurrou Quitéria. O que eles mais temem menos, respondeu Nauana. Fogo. As cabeças se curvaram, não em medo, em entendimento. A fazenda era uma máquina construída com 4 pilares: o paiol, a moenda, a casa grande. A capela, se um caísse, sofreria. Se os 4 caíssem, a fazenda morreria. Mas eles vigiam o paiol. Menos, murmurou Dário. Não hoje, respondeu Nauana. Hoje o coronel bebeu demais, o feitor bateu demais e todo mundo acha que quebrou a gente demais. É justamente quando eles acham que acabou que a gente começa. A porta da senzala estava trancada, mas uma das vigas no fundo, menos apodrecida pela infiltração das últimas chuvas, menos cedia a ser empurrada no ângulo certo. Nauana descobrira isso meses antes, escondendo comida para uma escrava doente. A madeira gemeu ao ser afastada. O buraco era estreito, um de cada vez. Nauana foi a primeira, Quitéria a segunda, depois os outros. Lá fora, a noite estava seca, e era esse o detalhe que decidia o destino de tudo. Noite seca
vento leve, o tipo de noite em que até uma brasa vira sentença. 3 grupos se formaram. Quitéria e 2 mulheres iriam a Moenda, onde havia palha suficiente para alimentar chamas rápidas. Dário e mais 4 iriam à casa grande, posicionar estopas nas janelas laterais, onde o coronel não enxergava. Nauana, com apenas 2 homens, iria ao paiol, o coração da fazenda, menos onde ficavam tonéis de querosene e sacas de café seco. Se o fogo começasse ali, nada controlaria. Antes de partirem, Nauana falou: se alguém for pego, não chama nome de ninguém. Hoje não é dia de viver. Hoje é dia de acabar o que começou. Eles assentiram. Não havia mais espaço para medo. O paiol estava escuro, silencioso. Nauana se aproximou rente ao chão, observando por baixo da porta. Nenhum par de botas, nenhuma lamparina. Feitor Cláudio, como sempre, confiara demais na própria brutalidade. A porta rangeu, mas ninguém ouviu. Lá dentro, cheiro de café seco e de óleo. Aqui, sussurrou um dos homens. Aqui pega fogo fácil demais. Nauana pegou o punhado de estopa, embebeu no óleo, espalhou perto dos tonéis. O trabalho era rápido, eficiente, cuidadoso. Quando terminou, olhou para os 2 homens ao lado. Vão, levem fogo onde combinamos. Eu fico. Fica por quê? Questionou um deles. Fica e morre. Alguém sempre fica menos, respondeu ela. E eu não vou morrer antes de ver cair. Os homens engoliram o impulso de insistir e correram.